Muito bem, boa noite a todos. Vamos aqui a mais um vídeo de uma revisão curta, tá? Eu recebi pedidos e perguntas sobre a farmacocinética dos anestésicos. Então eu vou, com isso, fazer rapidamente uma apresentação de slides, que vai vir aqui na sequência, e eu vou focar principalmente na absorção de anestésicos gerais gasosos, tá? Inalatórios, não preciso nem dizer porque que não vai constar, e vou falar um pouquinho sobre a absorção de anestésicos e parâmetros que influenciam anestésicos locais. Então, anestésicos gerais inalatórios, né? E anestésicos locais, tá bom? Então aproveitem aí, tirem outras dúvidas, pode me mandar. Um beijo, bons estudos. Bem, então vamos à revisão dos anestésicos, tá? A farmacocinética dos anestésicos. Rapidinho, uma breve revisão sobre a absorção que me foi pedido em relação aos anestésicos. Como eu comentei na introdução, não vou falar sobre os anestésicos intravenosos, até porque eles não passam pelo processo de absorção. Então vamos focar nos inalatórios e nos anestésicos locais. Quando a gente fala na farmacocinética da anestesia inalatória, a gente reflete, quer dizer, essa farmacocinética reflete sobre a velocidade de equilíbrio das pressões parciais do anestésico entre os diferentes compartimentos, tá? Então, os fatores que vão influenciar essa velocidade de equilíbrio vão incluir dose, solubilidade, volume dos compartimentos, fluxo que atravessa. O parâmetro absorção dessa farmacocinética, no caso das anestesias inalatórias, ele tem a denominação de captação. O que é a captação, então? É a absorção, quer dizer, a passagem, a transferência do anestésico do espaço alveolar para o sangue arterial. Essa captação ela leva em consideração três parâmetros: coeficiente partição sangue-gás, isso é a solubilidade do anestésico em relação ao sangue. Então, quanto maior for essa solubilidade do anestésico em relação ao sangue, né, isso vai mostrar que o sangue retém o anestésico. Então, ele é a mesma ideia que a gente conversava com relação ao parâmetro de solubilidade de substâncias líquidas ou sólidas. A proposta é a mesma, quer dizer, retém o anestésico, quanto maior a solubilidade no sangue, maior será a quantidade de anestésico no sangue, até atingir o estado de equilíbrio, a situação de equilíbrio. O débito cardíaco também influencia. Quanto maior o fluxo, quer dizer, quanto maior o débito cardíaco, maior o fluxo pulmonar, maior a remoção do anestésico do alvéolo e, consequentemente, maior tempo para se atingir o equilíbrio. E a diferença alvéolo-venosa também vai influenciar. O que é essa diferença? Ela influencia na captação nos diferentes tecidos. Aí eu já estou me referindo à distribuição. Então, quando não há captação tecidual, como na anestesia muito prolongada, o sangue venoso que retorna, ele tem a mesma quantidade, praticamente a mesma quantidade que do sangue arterial que está indo. Então, a captação é praticamente nula. Consegue entender isso? Muito bem. Quando a gente fala dos parâmetros que vão estar relacionados a essa captação, um dos principais é a pressão parcial dos gases. Quer dizer, a pressão parcial é o quê? Quando a gente se relaciona a gás, o conceito fundamental, é a força motriz que difunde os gases através de barreiras permeáveis, tá? Para outros gases, líquidos, sólidos, quer dizer, tecidos. Então, atingindo a situação de equilíbrio, significa que a pressão parcial de qualquer gás é igual nos diferentes compartimentos. Então, a hora que, por exemplo, se isso aqui é uma mistura com um gás, essas pressões parciais, quer dizer, ele vai da área de maior pressão para menor pressão. Então, essas pressões parciais vão permitir que ele se distribua e que ele retorne, e após isso aqui, quando eu estiver no estado de equilíbrio, essas pressões parciais são iguais. Tá certo? Então, ela é diretamente proporcional à concentração desse anestésico nos líquidos e tecidos. Então, como é que a gente entende isso? Vamos ver aqui um exemplo. Aqui temos dois anestésicos, A e B. Pressão parcial de gás, pressão parcial no sangue. Então, o que é essa divisão? Isso aqui é a partição, o coeficiente de partição sangue-gás. Do anestésico A é meio, do anestésico B é 2. O que é que isso traduz aqui? Cai isso na prova. Explica essa figura. Simples. Ela mostra que a pressão parcial na fase gás do anestésico A é maior que a do anestésico B. Tá certo?
Por quê? Porque tem mais moléculas de A na forma de gás do que B. Difundido, tem mais difundido no sangue B do que A. Tá certo? Então isso quer dizer o quê? Que o anestésico A, ele se difunde, ele é menos solúvel no sangue do que o anestésico B. E isso é que essa partição está dizendo. Ele tem como coeficiente de partição meio sangue-gás. O B tem 2. Significa que o B se difunde mais para o sangue do que o A. Então eu estou levando em consideração que parâmetro? Pressão parcial. Está influenciando o quê? Na captação. Todo mundo entendeu isso aí? Então é fundamental, pressão parcial, um dos parâmetros mais importantes, e solubilidade, esse coeficiente de solubilidade. Coeficiente de solubilidade, trocando em miúdos, é uma medida da afinidade. Seja tecido gás, seja sangue gás. É a afinidade. Se for tecido gás, vamos associar, é a afinidade pelo tecido, do anestésico pelo tecido. Tá? Todo mundo pegou isso? Muito bem. Então vamos a anestésicos locais. O que é que vai influenciar a absorção dos anestésicos locais? Então, com relação à absorção dos anestésicos locais são bases fracas, derivados que têm cadeia intermediária éster ou amida, muito bem, aquela coisa toda. Então, o que é que vai influenciar? O local da injeção vai influenciar. Quanto mais vascularizado for esse local, maior o nível de plasmático do anestésico local a gente vai encontrar. Injeções em tecidos vascularizados resultam em concentração mais elevada do anestésico local em menor tempo. Até aí tudo bem? Muito bem. E a dose? A dose é característica particular de cada anestésico, quer dizer, por exemplo, a lidocaína ela pode ser usada em doses máximas de 5 a 7 miligramas por quilo, tá? Quando empregado em solução, seja com adrenalina ou sem adrenalina, com vasoconstritor ou sem vasoconstritor, né? No caso da bupivacaína, a dose tóxica ela é menor. Ela varia, mas é menor. Você pode dar de 2 a 3 miligramas por quilo, quando em soluções com vasoconstritor ou sem vasoconstritor. Então tem uma correlação direta entre dose e concentração plasmática, independente do peso do paciente. Tá certo? Outro fator que vai ser importante se o anestésico pode sofrer absorção sistêmica a partir do local onde foi aplicado. Exatamente o que influencia isso? A presença ou não de vasoconstritor. O principal deles é a adrenalina. Então, quando não houver contraindicação, o vasoconstritor ele deve ser utilizado. Quanto mais vascularizado for o sítio, maior será o benefício. Tá certo? Geralmente é a adrenalina que é utilizada a diluição de 1 para 200 mil. Muito bem. Então, e essa administração do vasoconstritor, você tem uma maior concentração do anestésico, onde se encontram os feixes nervosos, e o anestésico local atinge níveis elevados, por exemplo, se ele atingir níveis elevados no coração, podendo levar ao risco de um dos efeitos adversos mais característicos, que é a bradicardia, até mesmo a sistolia, você evita com o constritor. Tá entendendo? Aí eu coloco sempre a observação de que a lidocaína é um antiarrítmico. Então, porque ela inibe rapidamente e ela se desliga rapidamente da inibição, tá? Isso falando nos canais de sódio, do tecido cardíaco e do nó sinusal, tá bom? Mas aí é uma característica da lidocaína. Muito bem. Então, qual é a vantagem do vasoconstritor, então, nessa absorção? Ele prolonga a duração da anestesia, ele diminui o risco de toxicidade, de sangramentos locais. Agora, para regiões de baixo fluxo, por exemplo, extremidades, dedos, mão, pé, orelhas, então, ele não deve ser utilizado. Tá? E os riscos colaterais se o indivíduo já for cardiopata. Então, observa a influência da adrenalina na duração da anestesia pela lidocaína e etidocaína. Ó, com a adrenalina, aumenta, tá vendo? Então, é vantajoso. E é vantajoso e influencia na absorção. Quer dizer, quando eu tenho o vasoconstritor, e principalmente se o sítio é muito vascularizado, eu reduzo essa velocidade de absorção. Então, com isso, eu posso aumentar o tempo de anestesia ou favorecer a ação do anestésico. Tá certo? Todo mundo foi? Beleza?